Tudo bem, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, já com a nossa convidada da noite de hoje, convidada principal da noite de hoje, a psicanalista Maria Homem, que é professora na FAAP, também no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. É autora do livro No Limiar do Silêncio e da Letra, Traços da Autoria em Clarice Lispector, livro lançado pela editora Boitempo. E no YouTube, os vídeos no seu canal já foram vistos mais de 380 mil vezes. E no canal da Casa do Saber, mais de 2 milhões de visualizações. Maria Homem, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Tô falando sobre a psicanálise em si, né? Quando uma pessoa procura a psicanálise e o método, né, de tratamento, envolve justamente isso, né? Conflito. Você tem que se deparar com tensões, né, da sua vida, não é isso? Você não escapa, né? Porque, vamos dizer assim, o conflito é estrutural. Eu até dou aula e marco isso muito bem. Não é você que está imerso, está no meio de um dilema. Faz parte da nossa estrutura ter desejos e muitas vezes incompatíveis ou que te amarram para lá, para cá. Você tem tua história, né? Identificações contraditórias. É parte da história humana. Se não fosse assim, qual seria a graça, né? Por que as pessoas procuram geralmente um psicanalista? Porque dói. Na verdade, eu poderia te dar inúmeras belas respostas aqui, teorizações, mas assim, no frigir dos ovos é porque tem alguns pontos nevrálgicos e eles estão começando a ou doer insuportavelmente ou cansar imensamente. A gente se entedia de ser a gente mesmo também, de repetir as mesmas coisas, de bater nas mesmas teclas. Aí chega um dia que se tiver aquela luz, acho essa expressão linda, você se liga. Parece que você se liga a você mesmo e consegue se distanciar um pouco e falar, peraí, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida, que é essa aqui? Aí você fala, deixa eu analisar melhor essa situação. E é uma autoanálise, né? Sempre é e nunca é. Ou seja, é só o analisante que pode se analisar, ao mesmo tempo que ele não faz sozinho. Que ele precisa estar num elo com outro, num laço com outro ser falante, para, na sua fala, ele se deparar com o inusitado de si mesmo. Você se surpreende com o que você diz, mas você precisa dizer e precisa endereçar para alguém. Esse alguém, no caso, é o psicanalista, então. A gente faz isso, na verdade, o tempo inteiro. Eu diria que o espaço analítico privilegiado é de uma análise, alguém que você paga e que, em princípio, tem o interesse de estar com você naquele momento, nessa viagem. Mas a gente faz isso com amigo, com filme, com rádio, com entrevista, com cinema, a gente faz o tempo inteiro. A literatura, a arte, são todos espaços de subjetivação. Mas eu costumo dizer que a análise acaba saindo mais barato. Ela é mais rápida, ela vai direto aos pontos e tenta encadear da maneira mais radical possível. Aliás, espero fazer isso, ou esperamos, né, fazer isso com os nossos ouvintes agora, abrir a cabeça, trazer respostas, talvez, ou perguntas, né, vai saber. O que significa afeto para a psicanálise? Olha, eu gosto de uma definição que ela é muito sintética e eu acho que é muito precisa. Afeto é tudo aquilo que nos afeta. Então, assim, como é que você se deixou captar por uma fala, por um berro, por uma frase musical? Te fez chorar? Te fez querer bater? Te fez querer destruir? Te fez querer se matar? Né? A gente tem nomes para isso. Às vezes esses nomes não dão conta, mas os nomes clássicos passam por raiva, tristeza, alegria, euforia, depressão, enfim. Então, é como se fossem as texturas emocionais de como as coisas todas do mundo nos afetam, como é que elas chegam até a gente. São sintonizadores, digamos. E isso pode vir tanto de fora, algo pode te afetar
vindo de fora quanto de dentro também. Ah, sem dúvida. Essa aqui é a arte. Isso que é o interessante da psique humana é que ela é sempre em relação. Ela é sempre em relação com o outro, seja esse outro um outro externo, seja eu mesmo. Porque quantas vezes a gente não é tomado por um sentimento muito dentro da gente que a gente não reconhece? E que você fala, nossa, eu tô louco, mas eu tô com medo. Ou vamos pegar uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Você fala, eu sei que eu não vou morrer, mas eu tenho certeza que eu vou morrer. Então, é você com aquele mais profundo de você que te surpreende também, que te afeta também. Por quê? Porque a gente justamente tem conteúdos psíquicos, tem ideias, desejos, sentimentos, muitas vezes inconscientes. Essa que é a arte da psicanálise, né? É fazer essa trama dentro e fora, eu, outro, consciente, inconsciente. É tudo junto, como se fossem duas faces de um DNA. É assim que a gente transita, né? O que pode estar no inconsciente? Dá para dar exemplo, assim, que acaba causando, então, um afeto... Ou Vou te... geralmente é ruim, né? Nesse caso, não sei. Não, pode ser o que te faz se apaixonar. Tá. Né? Quando a gente Pode se estar no inconsciente apaixona, também algo, pode não, desejo, quase né? sempre tá, Por porque exemplo. vai entender a paixão. Aí a gente fala, não, ou a gente até imagina que sejam forças transcendentais ou místicos, é assim, a seta do Cupido, são os deuses, estava escrito para mim, são os espíritos, não é? O que é isso? É uma maneira muito antiga até da gente reconhecer que me transcende. Esse me transcende significa que transcende o eu, transcende o ego. Mas são identificações inconscientes profundas que você carrega com você ali, desde criança, provavelmente, e que faz você ser atraído por um outro que, justamente aí, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser mais velho, mais novo, pode ter um jeito, uma voz, um cabelo, um cheiro. É isso que me afeta, é isso que me pega, né? E aí, muitas vezes, eu nem sei a raiz disso. Vamos dizer o seguinte, você pode ter tido uma forma de concepção de mundo onde o outro é algo muito perigoso, muito invasivo, e você tem uma posição persecutória. Aí eu posso te dar várias... Vamos te dar um exemplo. Você, quando criança, teu pai bebia, batia na tua mãe e você ficava impotente diante daquela cena de violência. Inconscientemente, isso sempre foi alguma coisa para você revidar, vingar, poder ter uma potência diante da força do outro. E hoje você defende uma estrutura armada, violenta, potente, para dizer quem é que manda aqui nesse barraco, entendeu? Então, a gente é a favor da força, sim. Do armamento, sim. E bandido morto, sim. E sem mimimi. É uma coisa profunda que eu sinto. Por quê? Porque isso está dentro de algo não elaborado dentro de mim mesmo. E que a minha vida inteira vai ser uma resposta a essa grande cena de angústia que me fundou a minha história, o meu ser, e eu preciso reativar isso. Então você vê que eu sou uma presa mais ou menos fácil para teorias da conspiração. Para ideias de invasões, por exemplo, comunistas que teriam justificado golpes em determinadas décadas, ou no presente, ou no eventual futuro. Então, faz parte de toda uma arquitetura psíquica. A sua mente está cooperando com aquilo. E você tem certeza que você está certo. Não tem dúvida. Então, o que é isso? Isso, imagina, eu estou falando de um exemplo. Agora pega 200 milhões de seres, pega 100 milhões de votantes, ou 8 bilhões de pessoas na face da Terra, cada uma com suas fantasias entrelaçadas, muitas delas com uma base comum, que isso que é a vida em sociedade, isso que é a política. Imaginou que cauda interessante? É isso que você fala da violência, né? Uma pessoa que trata a justiça às vezes como vingança, né? Isso é o que a gente chama de cultura, né? A cultura da violência. Sim. É disso que se trata, né? Quando a gente fala cultura é uma forma mais simples, né? Mas isso está arraigado, então, na forma como a pessoa foi
criada, por exemplo, né? Sim, isso é o que a gente Que aí pode cada um chamar. vai enxergar de um jeito, né? Justamente Sim, pela bagagem que ela tem, né? Por exemplo. isso a gente não compreende muito bem só ouvindo as pessoas, ou lendo jornal, ou vendo posts de Facebook, ou comentários em grupos de WhatsApp, ou vendo televisão. Isso a gente escuta prioritariamente no divã. Então, esse espaço dessa cena analítica dos nossos consultórios é quase um privilégio de desmembrar esse fio de cada um. Então, é isso que a gente chama, aspas, visão de mundo. A gente não fala isso? É como se fosse a janela pela qual eu vejo o mundo passar. É minha casa, é meu lar, é minha posição. Então, eu estou aqui, na casinha aqui, na esquina, na frente da matriz, na outra esquina o boteco, na outra esquina a loja. E aí passou um homem assim, me impressionou de tal maneira. O problema é que a nossa visão de mundo, às vezes, ela é muito estática, porque é como se o meu ser fosse essa casa arraigada nas tradições, ou ela é mutante, mas não o suficiente para eu me interrogar sobre a verdade dela. Então, eu acredito. Eu sou uma presa fácil de processos de crença. E aí é difícil. Aí a gente vive a situação de polarização que a gente está vivendo, com quase dois surdos conversando, onde cada um tem arraigadíssima a sua visão de mundo, a sua interpretação profunda da realidade, e está vendo o outro como a parte frágil, vulnerável, equivocada e maligna, eventualmente. Você é o mal que eu tenho que combater, que eu sou do bem. Então, a gente precisa achar maneiras de se interrogar e de chegar no outro, né? Quando que a pessoa que tem esse comportamento, né, para os dois lados, né? A gente não está falando de um lado só, que tem esse comportamento às vezes, de não compreender o outro, né? Mas quando que cai a ficha nela, né? Olha, eu acho que eu estou me portando de um jeito que talvez não seja o melhor. Tem que ter um terceiro falando, olha, não foi legal o que você disse ou o que você fez, ou ela própria pode perceber isso e procurar um jeito de elaborar. Olha, eu diria o seguinte: tecnicamente, sempre tem um terceiro, mesmo que esse terceiro seja um insight dentro de você mesmo. Porque o que é um insight? É justamente quando vem uma voz inédita e te dá uma nova ideia, uma outra coisa que você nunca pensou. Quando você consegue juntar vários pontos e falar: ah, acho que eu estou entendendo agora tal coisa. A partir do quê? De vários gatilhos do mundo. Um filme que você viu, uma fala que alguém teve, uma crítica, uma ameaça, um evento, uma amizade, um presente. Sempre é alguma coisa que está fora, que está nesse lugar terceiro e que te faz outros pedaços para além do ego poderem ter maior consciência. Entende? Então eu tô complicando a noção de pessoa. Não existe só um dentro da gente. Existem várias vozes. Somos plurais. Lembra aquela nossa conversa no início do conflito? É como se a gente tivesse um eu, que na verdade já são vários, e ao mesmo tempo outras partes da nossa subjetividade que podem saber mais da gente mesmo. Entende? Então a gente também não é uma coisa única, estável. A gente também se conhece mais e descobre mais sobre a gente. Aí que a gente fala: ah, tá, minha visão de mundo era assim, eu era assado. Por isso que você pode falar: ah, eu, há 10 anos, sempre acreditei que tal coisa. Hoje eu já repenso minha posição sobre o que é direita, o que é esquerda, o que é poliamor, enfim. Que a justiça. O que é vingança, o que é justiça, qual a diferença entre elas, o que é Estado. Eu sempre achei que o Estado tinha que ser mais potente, agora eu acho que ele é mínimo. Ou eu sempre lutei por um Estado mínimo, agora eu observo que isso daí só dá poder para uma determinada classe. Eu acho que o Estado tem que ter força também para se contrapor, por exemplo, para regular desastres como Brumadinho ou muita operação no mercado financeiro que não é muito lícita ou não está muito clara e transparente. Então, isso é a vida, né? Isso é a graça de você conseguir compreender mais, de você criar, de você ter novas ideias. Essa é a matriz da ideia.